Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Otávio Cabral Marques, eu sou professor de medicina molecular, sou também psicólogo, interessado em fazer essa ponte entre a ciência e trazer um pouco de conhecimento e poder aprender também aqui durante essa reflexão com vocês. E hoje, particularmente, iremos falar sobre um tema muito interessante, altamente investigado pelas ciências do comportamento, que é autoestima e saúde mental. E vamos ver agora então por que esse tema é tão relevante, tão fundamental e tem sido estudado de forma intensa pelas ciências do comportamento. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, mostrar o assunto, né? A saúde mental e a autoestima e suas correlações. Olha, por que esse tema tem sido tão importante? Porque os estudos modernos, esse estudo aí publicado na The Lancet Psychiatric, que é uma revista de alto impacto mundial no campo da ciência, tem mostrado que depressão, ansiedade, esquizofrenia, outras desordens mentais, diferentes déficits de atenção, por exemplo, transtornos alimentares, eles têm sido cada vez mais desenvolvidos por populações das mais diferentes idades, desde crianças até adultos, idosos, eles passam a manifestar ou manifestam esses diferentes sintomas num determinado momento da vida e eles apresentam uma perda da qualidade de vida muito intensa e conforme esse gráfico mostra para vocês, ó, né, a gente tem um maior número de pessoas apresentando sintomas, manifestando esses transtornos mentais entre mais ou menos ali o pico dos 30 aos 34 anos de idade, mas atualmente tem se visto pessoas das mais diferentes idades manifestando eh, esses transtornos. E isso é preocupante porque eles acabam trazendo prejuízo para a qualidade de vida das pessoas, do ambiente de trabalho também, devido ao sofrimento que essas pessoas apresentam e para aqueles que cercam, que são seus entes queridos, também acabam sofrendo muito com a dificuldade dos seus queridos que estão com eles, né? Então, olhando aqui, o interessante é que a gente vê com esse outro estudo da JAMA Psychiatric que é, desde tenra idade os indivíduos têm manifestado sintomas depressivos. A partir dos 5 anos de idade, por exemplo, algumas crianças já passam a manifestar e assustadoramente a gente tem visto nós temos visto casos, né, reportados de suicídios em criança. Então, é uma situação global preocupante que tem levado os pesquisadores a buscar as causas dos transtornos mentais. As causas são as mais variadas. Na atualidade, existem, por exemplo, para depressão, várias hipóteses, né, que levam à suscetibilidade à depressão. Então, a gente tem fatores genéticos, existem fatores ambientais, fatores psicológicos, né? E aí, dentre esses fatores, mutações em alguns genes têm sido associado com a maior suscetibilidade, os os desafios na família, no meio social, seja na escola, com a sua situação de bullying, por exemplo. Então, existe um contexto geral, múltiplos fatores que podem levar ao desenvolvimento das psicopatologias, as mais diversas aqui, particularmente falando da depressão. Então, é, os pesquisadores têm buscado saber como, por exemplo, a confiança em si mesmo, os pensamentos, os pensamentos que o indivíduo tem com relação a ele mesmo, por exemplo, a forma como ele se enxerga, leva um aumento dessa suscetibilidade. E essa forma como a gente se enxerga é aquilo que define exatamente o que é autoestima, que é uma avaliação que o indivíduo faz dele mesmo
como ele se enxerga. Então, refletindo, por exemplo, o alto valor, se ele se considera importante ou não, né? Se ele confia em si ou não para desenvolver suas atividades diárias, suas atividades profissionais, né? E também com relação às suas relações com os outros indivíduos na sociedade. E vamos destrinchar isso ao longo da nossa conversa de hoje, né? Então, o que é que as pesquisas têm trazido? E aqui eu vou chamar a atenção porque eu tenho trazido para intermediar aqui a nossa interlocução alguns artigos científicos mostrando alguns diretamente dos jornais científicos que publicam essas pesquisas, as revisões, sejam artigos originais também, ou sejam outros tipos de publicações científicas. E eles ficam depositados, para quem não conhece aí, que está nos assistindo, na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, né? Do NIH, né? Que é o Instituto Nacional de Saúde americano. E o PubMed, que é essa livraria, ela comporta ela tem lá publicado esses estudos dessas revistas. As revistas são indexadas, a gente chama, elas estão associadas quando você quer ter acesso a elas, pode ir diretamente pelo site da revista, ou também a gente acessa o PubMed, coloca o nome, a busca, e lá você encontra o nome do artigo, se você souber o nome precisamente, ou você coloca palavras-chave que nos ajudam a identificar o estudo que a gente deseja saber informações mais seguras, porque elas passaram por revisões dos pares, ou diversos artigos, por exemplo, você quer comparar, porque nem sempre existe uma concordância entre os achados, como a ciência se desenvolve, mas a gente encontra estudos que mostram consistências de conhecimentos que têm sido desenvolvidos. Então, por exemplo, aqui, vários estudos têm mostrado que a autoestima, você olhar para você e se identificar como alguém importante, alguém que tem valor, alguém que é que está satisfeito com a sua personalidade, com o que você é, e muitos de nós temos conflitos nesse contexto, e vamos mais na frente detalhar esses conflitos, mais um pouquinho aqui na frente do nosso bate-papo. Mas uma boa autoestima, ela tem vários benefícios protetores. Porque, por exemplo, se eu passo por uma situação difícil na minha vida, de perda de emprego, por exemplo, e compreendo que dei o meu melhor, fiz o meu máximo e teve um revés, como aconteceu durante a pandemia, que várias empresas passaram por dificuldades e precisaram demitir vários funcionários, ou seja qual for a situação, mas que você está fazendo o seu melhor, você compreende, se aceita, você tem uma boa autoimagem e você acaba tendo força interior para conseguir vencer esses desafios. Um desafio como esse, por exemplo. Mas, então, os estudos mostram, por exemplo, aqui, ó, que a autoestima é um traço adaptativo que tem várias influências no ajustamento da saúde e da adaptação do indivíduo nos diversos contextos da vida, trazendo aí, né? Eu não estou falando ipsis literis o que está escrito, mas trazendo, vocês podem registrar, dar uma olhada, buscar o artigo. É importante quem tiver interesse ir atrás, e ler, estudar, ver os resultados e de outros artigos também comparar, né? Para poder ver a força dessa ideia da autoestima como um promotor da saúde mental, também a física, e vamos ver por quê, mas traz benefícios para o indivíduo de uma forma geral, tá bom? E para a sociedade como um todo também, uma sociedade onde os indivíduos daquela sociedade olham e se sentem bem consigo mesmo. A gente costuma dizer, a gente só consegue dar algo para alguém que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho um colega que está numa dificuldade financeira, eu só vou poder ajudá-lo se eu tiver
condições financeiras para aquilo. Ou então, um colega está passando por dificuldade emocional. Se eu tiver força emocional, eu vou poder ajudá-lo a superar uma determinada situação. Então, se eu tiver boa autoestima comigo mesmo, além de enfrentar os problemas, eu também posso ser muito mais útil para o meu meio social, porque eu vou poder executar as tarefas do meu dia a dia, eu vou poder, por exemplo, enfrentar desafios, dificuldades. Se eu tenho, por exemplo, um chefe que eu estou com dificuldade com ele de relacionamento por algum motivo, com boa autoestima e confiança, eu vou poder chamá-lo, conversar, não vou tomar as situações como pessoal, né? E agora a gente já começa a entrar em alguns pontos, alguns detalhes importantes que eu vou mostrar para vocês, e isso atinge as mais diferentes idades. Importante lembrar, por exemplo, para os adolescentes que estão passando por desafios, né, de mudanças hormonais, mudanças de contexto, numa transição entre a fase adulta e a fase infantil. Assim, obviamente que todos os indivíduos precisam da autoestima, mas só para dar um exemplo aqui para a gente como desafiador, e todos nós que já passamos pela adolescência, né, e a gente sabe o quão difícil é essa fase. Todas as fases da vida, obviamente, têm seus desafios, mas olha, aqui, a ansiedade é muito grande. Como que eu vou sair na escola? É uma idade que a gente está muito mais suscetível à influência do meio. Todos nós somos, obviamente, e podemos ser influenciados pelo meio, mas dependendo da nossa autoestima, essa influência pode ser benéfica ou maléfica, pode gerar psicopatologias como depressão, ansiedade, problemas de atenção. Então, no caso do indivíduo que tem uma boa autoestima, ele fica mais protegido e prediz-se que esse indivíduo vai ter menos sintomas relacionados a esses tipos, por exemplo, de psicopatologia, de transtornos, né, da emoção ou da atenção. Então, para mostrar para vocês alguns, pontuar agora especificamente. Otávio, então, o que é que caracteriza uma baixa autoestima? Eu tenho visto na internet várias intermediações de apresentadores, de estudiosos, de psicólogos, e de fato algumas são excelentes. Eu gostaria de citar aqui o Rossandro Klinger, né, que tem feito um trabalho muito bonito. Eu tenho assistido o canal dele, que é Cuidando da Alma, e tem vários pesquisadores, estudiosos que têm mostrado a importância de você cuidar da sua autoestima. Então vale a pena a gente assistir esses canais também, no momento oportuno da vida, né? Então, assim, eu trouxe 10 sinais de alerta para a autoestima. Eu fiz uma analogia, eu lembrei, quando eu estava no meu mestrado, eu comecei a estudar imunodeficiências primárias. E em breve vai sair, eu estou escrevendo um livro já sobre a relação que existe entre os aspectos emocionais, das nossas respostas emocionais, com a imunidade. Por exemplo, nós temos memória imunológica, nós temos as memórias emocionais, nós temos hipersensibilidade da resposta imune, temos também hipersensibilidade das respostas emocionais, ou temos, por exemplo, baixa resposta emocional e às vezes a determinadas situações a gente precisa de força para responder, e às vezes a gente tem baixa resposta imune, uma imunodeficiência, agora chamado erros inatos da imunidade, para aqueles erros genéticos, e é, imunodeficiências secundárias quando você adquire o déficit da imunidade ao longo da vida. Então, para refletirmos hoje, temos aqui, ó, ponto número um. Eu trouxe aqui desse 1 ao 10, desses 10 pontos, foi uma analogia a partir da imunidade, que tem 10 sinais de alertas. Quando eu estava no mestrado, eu ia dizendo para vocês, eu logo vi uma publicação que ajudava os médicos a identificarem é, sinais importantes para se investigar defeito genético da imunidade. Porque o paciente pode, por exemplo, ter infecções de repetição, duas ou mais infecções ao longo do ano sérias, né, levando à internação muitas vezes. Então, aqui mais ou menos eu
trouxe esse contexto, essa ideia, para colocar aqui na autoestima e trouxe 10 sinais de alerta de baixa autoestima. Então, primeiro, autocrítica excessiva. A gente passa a se criticar demais. Acha, que tudo que você faz não tá bom, né? Então você vai apresentar um trabalho na escola, por exemplo, ou então vai conversar com alguém num contexto, numa entrevista de emprego, e você se critica tanto. Você acha que precisa ser tão bom, perfeito, né? E daí tem o item número 3, perfeccionismo exagerado, e a gente fica num contexto onde acaba ficando inseguro, porque você quer mostrar uma perfeição, você está se criticando tanto, então você acaba quando alguém critica demais a gente, e quando esse alguém somos nós mesmos, então a situação fica mais difícil ainda, né? Porque a gente não tem para onde escapar. Às vezes alguém está criticando muito, a gente sai daquele contexto e consegue se proteger daquela situação e evita uma relação tóxica. Mas quando você está se autodestruindo, se autocriticando, a situação fica mais difícil. Ninguém está falando, não é a situação, por exemplo, de quando você faz uma crítica para estar melhorando. Mas isso precisa ser feito de forma amorosa, de forma com compaixão para si mesmo. Nós já vamos ver mais para frente o aspecto positivo, vamos só fazer o diagnóstico aqui inicialmente. Então, dificuldade de aceitar elogios é outro ponto fundamental, porque se eu estou me criticando, estou com perfeccionismo exagerado, alguém faz um elogio ao meu trabalho, às vezes a gente acha que é uma ironia, está fazendo uma crítica e não quis dizer, que está por trás falando mal, e a gente sai da situação e começa a criar uma série de pensamentos negativos na nossa cabeça, não só nosso com relação a nós mesmos, mas dos outros para conosco também. Então, nesse contexto, a gente faz muitas comparações também, é outro sinal muito forte, com os outros. Na era das redes sociais, a gente, as pessoas, e hoje já tem, está sendo definido uma adição, um vício às redes sociais, que às vezes é tão complexo, tão difícil de ser largado, como o vício do tabagismo, do alcoolismo, e a gente fica se comparando. Você, por exemplo, se a pessoa não usa rede social, vamos dar um exemplo, e chega no trabalho e sempre acha que os outros fazem melhor o trabalho, acha que a apresentação dele foi melhor, acha que o trabalho que ele faz é mais elegante, é mais importante, e sempre acha, desvaloriza o seu próprio trabalho. Então, comparação constante com os outros. Olha, eu não é, nós não vamos correr com esses pontos. A aula de hoje ela vai passar um panorama geral, é uma aula mais exploratória, vai passar um panorama geral sobre a autoestima e a saúde mental. E esses diversos pontos que nós estamos conversando, nós vamos gravar mais aulas nesse sentido, mais conteúdo, para a gente poder refletir e poder detalhar e ir a fundo nesse assunto, porque não é da noite para o dia que a gente vai conseguir não só melhorar a nossa autoestima, como entender todas as facetas da autoestima, até porque é um campo hoje, como eu falei no começo, altamente vasto e que demanda muita reflexão, mas que essas reflexões fortalecem muito e nos melhoram muito e nos dão muito mais força para enfrentar os diversos desafios da vida. Então, por exemplo, medo de falhar, né? Se eu tenho autocrítica, dificuldade de aceitar elogios, perfeccionismo, fico me comparando com outro, automaticamente eu vou ficar com muito medo, né, de falhar. Então, e se eu estou com medo de falhar, a chance de eu falhar é muito mais alta porque eu vou ficar mais inseguro, né? Então, são 5 pontos altamente correlacionados e que gera todo um ciclo de insegurança, de dificuldades, de insatisfação e acabam me colocando num contexto de detrimento da minha personalidade, por mim mesmo, né? Por nós mesmos. Então, os outros 5 itens, por exemplo, são tão relevantes quanto esse primeiro. Dificuldade em dizer não. Se eu estou num trabalho com baixa autoestima, eu preciso. Vamos dar um exemplo. Preciso sair num horário porque eu preciso pegar meu filho na escola. E se eu sei, e criança fica, quando o pai atrasa demais, a gente sabe que elas ficam inseguras, ficam preocupadas. Outras nem tanto, né? Preferem ficar brincando na escola. Mas se a gente tem um compromisso,
seja ele qual for, e alguém pede para a gente fazer uma atividade. E eu disse assim, ó, agora eu não consigo, né? Eu preciso sair porque eu preciso pegar meus filhos na escola, ou porque eu tenho outro compromisso, seja ele qual for, e não consigo dizer não. Então, é, isso é muito complicado, porque eu fico dando sim para os outros e acabo dando não para mim mesmo, e no final do dia isso gera um estresse tão grande, a gente fica nervoso, né? Muitas vezes conosco mesmo, fica se sentindo impotente, incompetente, porque não conseguiu dizer não para uma determinada pessoa. Obviamente, isso ajuda muito. Porque se eu consigo dizer não para a pessoa na hora certa, e fulano, ô Cicrano, eu te ajudo daqui a um determinado tempo, né? Quando eu voltar, eu posso fazer isso amanhã, né? Então, fica uma pessoa muito insegura no trabalho e muitas vezes os outros não conseguem enxergar o limite porque das situações e ficam sobrecarregando porque acha que está tudo bem, né? A pessoa não. Quantas vezes a gente já não passou? Eu, por exemplo, diversas vezes não disse não para alguém e depois, né, fiquei chateado por um determinado motivo, e a pessoa disse, mas Otávio, aí você não falou nada, eu achei que estava tudo bem, né? Então o outro não está fazendo nem por maldade, não está fazendo, querendo prejudicar a gente. Obviamente que existem pessoas que nem sempre têm as melhores intenções, mas às vezes, naturalmente, se a gente não sinaliza, é como num trânsito. A pessoa vai entrar à direita, ela precisa ligar o sinal para mostrar para o carro de trás que ela vai entrar à direita, né? Senão atrapalha ali o fluxo do trânsito. Ou ela não liga o sinal e vai em frente, é um sinal de que ela está seguindo, que está tudo bem. É mais ou menos assim no nosso dia a dia e é fundamental a gente saber dizer não para as pessoas. Voltaremos em cada item depois, mais detalhadamente, em outras conversas nossas. Então, sensação de não ser bom suficientemente. Se eu não estou dizendo não, se não estou aceitando elogios, estou sendo super crítico, super perfeccionista, achando que tudo meu não é bom. Obviamente que eu vou me sentir insuficiente diante das situações. A pessoa acaba evitando situações sociais. Quantas vezes no trabalho a gente precisa expor o nosso trabalho? Num grupo, numa atividade, ou eu preciso apresentar, precisa dar uma palestra, dar uma aula, apresentar um trabalho na escola, desde pequeno até trabalhos de maiores dimensões. Então, a gente, nesse contexto, por se enfraquecer, além de evitar as situações sociais, muitas vezes ficamos em relacionamentos tóxicos, né? O outro trai, engana, e você não tem coragem nem de botar limite, nem se acha importante o suficiente e acha que tem que ficar num relacionamento tóxico durante muito tempo. E quantas pessoas acabam achando que tem que ficar porque acham que ficar naquele relacionamento, se ele sair, ele não vai conseguir mais ninguém. Seja num trabalho, né? Ele acha que não vai conseguir um emprego melhor, ele acha que não vai conseguir um parceiro melhor, né? Pela insegurança e por se achar irrelevante, importante e ter uma baixa autoestima, uma baixa visão daquilo que ele realmente é. Então, consequentemente, muitas vezes o indivíduo com baixa autoestima tem também um foco excessivo no erro passado, porque ele vai entrando no looping, né? É algo que se retroalimenta. Pode observar que cada um desses defeitos acaba como se fosse um efeito dominó, gerando um prejuízo, gerando para a personalidade, e eles vão sinergizando até o ponto do indivíduo poder chegar a uma depressão, uma crise de ansiedade muito grande, ele entra em transtornos alimentares, porque ele se olha no espelho e ele passa a ter uma visão distorcida daquilo que ele é. Ele acha que não tá bem, né? Não é bonito, que o outro é mais bonito do que ele sempre, que o corpo não tá bom, e consequentemente ele acaba vai criando uma realidade virtual no pensamento dele e acaba gerando um transtorno, né? Porque ele acaba como diz Augusto Cury, sendo um grande vilão de si próprio, né? Sendo um algoz, sendo muito bom para os outros, muitas vezes, e um algoz de nós mesmos. E o grande exercício da vida, como um avião, por exemplo, que precisa ter duas asas, a gente precisa saber gostar do próximo e gostar de nós mesmos. E qualquer uma dessas asas que faltem vai gerar um desconforto social. Porque se o indivíduo só cuida do outro e não se cuida, uma hora ele entra em burnout. Uma hora ele deprime, uma hora ele entra num transtorno específico. Mas se ele também é,
só pensa em si, ele também não vai ser um indivíduo solidário, não vai ser um indivíduo que tem maior empatia. Então é necessário se ter esse equilíbrio entre o amor que eu tenho pelo próximo e o amor que eu tenho por mim mesmo. Hoje a ciência fala sobre isso. Na religião, por exemplo, Jesus Cristo falou isso muito bem quando disse sobre o amar ao próximo como a si mesmo. E diversos estudos mostram a necessidade do equilíbrio que existe entre você se doar e você também doar o tempo para você mesmo, se cuidar, o amor para si próprio. Então, aqui, ó, por exemplo, só para caracterizar mais detalhadamente, uma vez que nós diagnosticamos aqui o que é que seria uma baixa autoestima. Agora, esse artigo nos traz três facetas importantes e investiga contextualmente é, três facetas da autoestima, que é o nível, a estabilidade e a contingência. Olha o que esse gráfico está mostrando. Esse artigo foi publicado na BMC Psychology, né, que é parte da Spring Nature. Então, um grupo muito importante aí de jornais que dá muita, abre caminhos para a publicação científica rigorosa de vários trabalhos importantes. Então, nesse trabalho, os estudiosos eles investigaram a relação que existe entre o amor condicional dos pais. Né? O pai, por exemplo, a mãe, coloca uma condição. Se o filho tira nota boa, ele expressa amor. Ele acolhe o filho, ele, ô filho, muito bem, parabéns por você tirar nota boa, você é um filho maravilhoso. Aí o filho, por algum motivo, não saiu muito bem na prova, ou no trabalho, ou no esporte, e daí o pai passa a não acolher o filho na situação difícil. Quantas vezes, por exemplo, a criança chora por uma dificuldade, porque se machucou, e a gente, o pai ou a mãe, a gente não tem empatia, né? E acaba, a criança não se sente acolhida e ela acaba chorando mais e mais, né? Então ela precisa do acolhimento, do amor, né? Moderadamente, num determinado contexto, por exemplo, se ela estiver exagerando na expressão do sentimento por algo, aí a gente senta, conversa, mas sempre com empatia, né? Sempre com acolhimento, isso é fundamental. Depois a gente, o objetivo não é ir a fundo em cada ponto desse, mas para exemplificar aqui para gente, né? Olha, essa situação gera na criança o seguinte: quando o pai coloca condições para dar afeto. Porque ninguém está dizendo aqui que não vai se dar não para uma criança. A gente sabe que dar não, colocar limites, né? Isso tudo é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. E depois a gente vai ter um conteúdo a respeito desse assunto. Mas e tem vários conteúdos a respeito disso na internet, nos jornais, científicos, não científicos, isso é muito claro. Mas se a gente, a criança, por falta de amor, ela acaba desenvolvendo baixa autoestima, porque ela precisa ser amada para poder entender que ela é importante, né? E sem o limite, ela acha que ela é importante demais e passa por cima dos outros. Mas ela recebendo amor com limite na medida certa, e isso não é fácil sempre para quem é pai. Eu sou pai, sei os desafios da parentalidade, mas veja, então a partir do momento que os pais conseguem, se a criança tirou nota baixa, dá sentar, entender, dar um apoio, dar toda a assistência que um pai precisa dar para uma criança, então ela acaba desenvolvendo maior estabilidade e um nível mais alto da autoestima, mais afetuosidade com ela mesma, porque a partir do momento que ela recebe amor, ela entende que ela é importante e ela passa a desenvolver uma maior autoestima. Então, o que é que acontece? Né? Numa situação ótima, segura, onde a criança se sente bem, sabe que o pai está acolhendo ela, ela desenvolve um maior nível de autoestima e uma autoestima mais estável. Essa autoestima, por exemplo, num dia ela tá boa e no outro tá mal, porque não se deu bem na prova. Ela sabe que ela vai continuar se esforçando para tirar melhores notas, para se dar bem. A gente sabe que não é só a nota que diz, hoje os estudos na área da educação mostram que nem sempre a nota reflete aquilo que o aluno sabe, uma vez que existem
inteligências múltiplas, né? Várias áreas, nem todo mundo é bom em todas as áreas. Então, a gente precisa aprender a ter exigência, mas com amor e compaixão. E isso ajuda muito, né? A contingência é assim. A contingência, enquanto o nível e a estabilidade se correlacionam positivamente, a contingência, ela tem um efeito, inversamente proporcional. E o que é a contingência? É o seguinte: quanto mais a minha felicidade, ou a visão, ou no caso aqui a autoestima, né? A visão que eu tenho de mim mesmo, depende do quanto o outro me dá apoio. No caso aqui, seria o apoio com relação à nota, né? O acolhimento. Então, é, quanto mais depender, menor vai ser minha autoestima. Então, se meu pai não me elogiar, a criança passa, ou adolescente aqui especificamente, ele passa, né? No, aqui é criança, perdão. Então, a criança passa a ter uma menor autoestima. Isso é inversamente proporcional. Então, ela se sentir acolhida é fundamental. Agora a gente poderia pensar, Otávio, então quer dizer que será que eu não estou reforçando, dando reforço negativo para o meu filho? Mas é exatamente o contrário, né? A gente tem que saber fazer isso, é um grande aprendizado, porque Carl Roger, um dos pais da psicologia humanista, mostra o seguinte, chama o paradoxo da autoaceitação. O indivíduo, quando ele compreende, se ama e se gosta, ele tem mais força para superar uma dificuldade. Imagina, se eu já tenho uma dificuldade para superar e eu passo por uma situação de não acolhimento e de desamor, eu tenho dois problemas para superar. Ninguém está dizendo que a gente deve negligenciar o cuidado com os estudos, muito pelo contrário, né? Ainda mais nós que somos professores, a gente sabe da importância, todo mundo sabe da educação, né? Isso é inegável, mas a gente precisa criar um ambiente de afetuosidade, de compreensão, para que o indivíduo possa manter a autoestima dele alta, estável e ele possa compreender, olhar para si com mais amor, porque isso fortalece a questão da autoestima especificamente. Então, o nível, a que se refere um nível, né, da autoestima? É a intensidade que o indivíduo tem com relação a como ele se vê, né? Então, por exemplo, uma alta autoestima, o indivíduo passa a ter uma sensação consistente de autovalorização e confiança nele mesmo. A baixa autoestima é o contrário, né? Ele vai ter todos aqueles pontos que nós falamos anteriormente. A moderada ele já fica no nível flutuante, né? Sem extremos significativos de negação, mas também com a confiança não tão alta. A estabilidade, conforme eu falei para vocês, só para a gente revisar aqui e detalhar um pouco mais, o indivíduo, independente das situações do dia, a autoestima dele vai estar estável. Seja uma autoestima baixa estável, ou seja uma autoestima alta estável, sem muitas flutuações, ele permanece com o aspecto da autoestima dele mais conservado, independente das situações que aconteçam. Então ele tem menos flutuação da autoestima dele. E a contingência, conforme eu falei para vocês, repetindo, né, e detalhando aqui um pouco mais, ela depende, por exemplo, se eu estiver bem no meu relacionamento com o meu professor, com meus colegas, a minha autoestima vai estar boa. Ou então, no dia que eu não estiver bem, porque eu tive um desentendimento com um parente, um amigo, né? Ou marido, mulher, o indivíduo acha que ele não é importante, acha que ele tem ele vai ter baixa autoestima, né? Então, sucesso profissional acadêmico, por exemplo, nem sempre a gente consegue passar ninguém passa, dificilmente, né? A gente sabe de pessoas que passa em todos os concursos que faz e consegue tudo com sucesso rapidamente. A gente sabe que toda conquista na vida demanda muito empenho, muito esforço, né? Muita dedicação, muita transpiração, como dizia Thomas Edison, né? Que a gente depende de muito esforço para alcançar conquistas, né? Profissionais, acadêmicas. Quem faz doutorado, mestrado, sabe as dificuldades, os desafios, uma própria graduação, quantos nãos a gente precisa dar para outras situações da vida para poder ter foco e ter conquistas. Com relação à aparência física, por exemplo, a gente acaba, então eu estou indo na academia,
olhei para alguém e vi que o pessoal está mais sarado, como a gente diz, né? Como as pessoas falam no cotidiano, no senso comum, e eu não estou tão sarado quanto fulano, cicrano, e daí eu vou ter uma contingência maior. Mas se eu entrar num contexto que, não, tá todo mundo mais ou menos como eu, então a minha autoestima está dependendo de como eu me comparo com os outros e se eu vou achar que eu estou bem ou não, né? Então, a contingência ela pode vir de fatores externos, extrínsecos, ou ela pode vir de valores internos, baseada em crenças e em princípios pessoais. E é aqui que é o ponto fundamental que a gente traz, porque é aqui que a gente encontra nesses fatores intrínsecos força, saúde mental e muita, vamos dizer assim, muita musculação para a alma, muita potência para a gente se sentir bem, para a gente se sentir empoderado, isso é fundamental, para a gente se sentir saudável. Não, a pessoa que se sente saudável, empoderada, bem na autoestima, ela não vai querer passar por cima dos outros, porque a autoestima ela modera você para um determinado nos contextos da vida e você consegue saber bem sobre a realidade, mas se valorizando. E automaticamente quem se valoriza, valoriza o outro. É aquilo que a gente falou no começo. E quem se desvaloriza, automaticamente também termina se desvalorizando, desvalorizando os outros. Por exemplo, tem vários estudos que mostram que pessoas que são oprimidas, são violentadas, se ela não se trabalha, se ela não mergulha para dentro de si, através de terapias, através do autoconhecimento, da psicologia, dos diversas formas de você trabalhar, mas a psicologia é fundamental porque tem uma pessoa especializada ali ajudando, bem preparada. Então, ela acaba posteriormente também é, jogando toda aquela agressividade em cima do outro, porque a agressividade está lá e num determinado momento que vem um disparador da dificuldade, da agressividade, ele acaba jogando aquilo tudo no outro, no deslocamento, né? Tem várias, as diferentes linhas da psicologia explicam isso muito bem. Então, aqui vem, ó, fatores intrínsecos para a gente começar, né? Refletindo sobre isso, que fortalecem a nossa autoestima. Aí aqui vem o remédio. No começo a gente fizemos o diagnóstico e aqui, ó, por exemplo, autoconhecimento, falamos muito bem, a gente aprender a se autoaceitar, a gente aprender a ter autocompaixão, olhar para si com amor. Eu errei, não fui tão bem numa palestra, mas eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor que eu podia, eu fiz o trabalho da melhor forma. Não tirei 10, mas passei bem. A professora não achou que o meu não foi tão bom, mas isso não é um problema meu, eu fiz tudo o que eu podia, né? Aqui fica exatamente o oposto dos 10 sinais de alertas de baixa autoestima. A gente passa a ter uma mentalidade de maior crescimento, olhar para si como um ser em evolução, não importa a idade. Na psicologia do envelhecimento, né, ela mostra que muitas vezes a questão da gente olhar para si, achar que não está mais importante, que a idade passou. E quantas pessoas com 60, 70, tem estudos que mostram que várias profissões o indivíduo passa a ter um grau de produtividade maior quando ele está com 60, 65, ele está mais maduro. E isso tem melhorado muito com o avanço, né, das condições de esporte, de melhoramento e de cuidado com a vida. Então, você entender que pode estar evoluindo sempre, não importa a fase da vida, toda a fase da vida, ela tem oportunidade de crescimento, de melhoramento para a nossa saúde mental. Então, propósito e sentido na vida. Muitas pessoas passam por doenças graves, por dificuldades, perda de trabalho, mas quem é pai, por exemplo, sabe que tem que trabalhar, que tem que buscar se melhorar para poder dar uma condição de assim, material boa para os filhos, mas também aqui é fundamental a gente olhar para a autoestima como algo tão importante quanto o cuidado com o material para os filhos. Muitas vezes nós pais achamos que o melhor que a gente pode dar é só a questão material, mas vamos pensar sempre no avião de duas asas. É fundamental
dar condições materiais, um bom estudo, boas condições, mas nem sempre nas demandas e nas situações da vida a gente consegue dar tudo que a gente deseja para um filho. A gente passa por uma perda de emprego, passa por uma dificuldade, e os filhos acabam crescendo conosco diante desses desafios. E a gente conseguir passar para um filho numa situação de difícil, que a gente tem resiliência, que a gente tem paciência, que a gente tem força para buscar, que herança maravilhosa a gente passa a dar para os nossos filhos. E ao invés só de fazer herdeiros, a gente acaba fazendo sucessores, como Augusto Cury explica muito bem no seu livro maravilhoso, né? Como dos diversos livros que ele tem maravilhosos. Então, regulação emocional, aprender a gente ter equilíbrio, né? Equilíbrio entre aquilo que a gente por exemplo, o indivíduo que explode de raiva demais, ou afunda muito na tristeza, tudo isso, daí a depressão para quem tem baixa autoestima, a gente começar a exercitar, e daí nós vamos fazer mais para frente, por exemplo, exercícios reflexivos nesse contexto, mas você começar a colocar crenças positivas, um olhar, toda vez que um pensamento negativo tentar nos assaltar, a gente olha e diz, não, peraí, né? Não necessariamente eu sou dessa forma. São exercícios que a gente vai fazendo. Se eu estou apresentando meu trabalho e eu começo a pensar que eu não estou tão bem, eu digo, não, peraí, pode sair, que eu estou fazendo o meu melhor. E o meu melhor é o mais importante. Então, começar a exercitar crenças positivas, começar a desenvolver m- maior cuidado com a saúde física. Muitas vezes a gente pensa que tenta cuidar demais dos aspectos de trabalho ou de descanso, por exemplo, tudo isso é importante, mas a gente precisa olhar para o indivíduo de uma forma integral. Então, fazer esporte, dormir bem, né? Tudo isso eu preciso compreender que eu sou merecedor de, desses cuidados, que eu sou importante, que eu mereço ter cuidado, para que eu possa também desenvolver minha autoestima. A pessoa fazendo esporte, se sentindo bem, dentro daquilo que a idade, que as condições físicas permitem, isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa saúde, mental, né? E da nossa autoestima. Espiritualidade é um assunto que tem sido muito estudado, um fator assim, importantíssimo para o desenvolvimento, e aqui a gente vê a espiritualidade como uma conexão do indivíduo consigo mesmo, seja com a natureza, não necessariamente espiritualidade não significa. Tem um estudo muito interessante que saiu recentemente, uma revisão sistemática que traz conceitos de espiritualidade e investiga, os autores fizeram a revisão sistemática e investigaram os conceitos de espiritualidade que existem. Não existe só um, dois. Eles identificaram ao longo das últimas décadas cerca de 166 conceitos diferentes de espiritualidade. Embora tenham variações, mas a conclusão que os estudos chegam é que o indivíduo desenvolveu uma boa espiritualidade, essa conexão, seja com o divino, seja um indivíduo. O interessante, o forte do aspecto, que é, ao se separar da religiosidade, a espiritualidade pode estar conectada ou não à religiosidade, mas não necessariamente o indivíduo ele não gosta dos rituais religiosos, ele prefere um contato com a natureza, a meditação, ele encontra diversos caminhos para desenvolver sua espiritualidade, ao passo que outros podem encontrar seja entrando num culto evangélico, católico, atividades espíritas, mas ele pode encontrar sua espiritualidade num trabalho voluntário, né? No fazer o bem para o próximo, que é fundamental. O voluntariado também tem sido algo fundamental, porque você começa a construir uma imagem de que você pode ajudar alguém, você começa a desenvolver reciprocamente, né, e para si próprio também uma ideia de alto valor, e você vai construindo aqui através desses fatores intrínsecos uma autoimagem positiva. Então são 10 fatores intrínsecos, eu coloquei 10 sinais de alertas, 10 fatores extrínsecos.
E a gente não dá para dizer que os fatores extrínsecos não são fundamentais. Por quê? Apoio social, reconhecimento da família, um ambiente positivo e seguro que o filho pode contar suas emoções, se abrir para os pais também conta muito. Experiências de sucesso. Quem é que não fica bem quando passa num concurso, quando passa num vestibular, quando consegue um bom emprego? Então, as boas relações afetivas, a educação, né? Quanto mais o indivíduo vai se desenvolvendo educacionalmente, vai aprendendo um violão, aprendendo novas línguas, tudo isso ele começa a olhar para si, começa a se achar, ter uma boa visão dele pelo desenvolvimento que ele vai tendo ao longo da vida, né? Condição financeira também, de quem, quando passa por uma situação de aperto, financeiro, não fica com dificuldade quando não consegue pagar suas contas, por exemplo, né? Então, tudo isso a espiritualidade entra nos dois, ser intrínseco quanto extrínseco, né? Os fatores extrínsecos, quando você entra no ambiente é, de acolhimento, seja através da espiritualidade no ambiente religioso ou não, né? Para aqueles que não gostam do ambiente religioso, mas tudo isso, esses fatores extrínsecos precisam ser trabalhados. Hoje, é, eu sei que nós fomos muito rápido em alguns pontos aqui, a gente poderia ficar em cada um desses pontos é, mais tempo e nós voltaremos, por exemplo, sobre a importância do autoconhecimento, da autocompaixão, da regulação emocional, das crenças positivas. Hoje foi só para dar um panorama geral, contextualizar, fazer uma abordagem exploratória, mostrar e a gente vê o quanto que a autoestima tem hoje, é um campo amplo e vasto de pesquisa, de estudos, né? E que não é algo tão simples quanto a gente imagina. Não é só ir para o espelho e dizer, olha, eu estou bem, eu estou feliz. Não é só isso. E hoje os estudos sobre autoestima, por exemplo, têm chegado a falar já sobre self-worth, né? Tem o termo self-esteem, esteem, que é de autoestima, mas os estudiosos já têm falado em self-worth, porque nem sempre, se a gente sempre, enquanto a autoestima é fundamental também, você se reconhecer bom e importante, independente das suas conquistas, independente, né, se você foi passou no concurso que era seus sonhos. É importante olhar para si com um olhar positivo, de alto valor. Esse é um outro conceito que a gente vai abordar mais para frente, mas que passa a ser fundamental. E daí, a partir do momento que a gente vai fortalecendo os fatores intrínsecos, melhorando os fatores extrínsecos também, nas melhores relações sociais, e daí a importância de ter uma abordagem integrativa que fortaleça o meio social para a gente construir, né? E tem a psicologia social que trabalha muito bem nisso, a psicologia, a terapia sistêmica familiar, tem vários ramos da psicologia abordando, tratando, tentando ajudar e melhorar desde o ambiente social quanto o ambiente interno, porque daí a gente vai equilibrando os diversos fatores que promovem o bem-estar mental, o bem-estar social e o bem-estar das nossas relações, consequentemente, onde quer que a gente esteja. Não só a nossa relação com o meio ambiente, né? Mas a nossa relação conosco mesmo. Tem um termo hoje que é solitude, que é nós aprendermos também, quando a gente está sozinho, no momento em casa, no trabalho, a gente conseguir estar bem conosco mesmo. Porque se eu não estiver bem com alguém, por exemplo, eu vou, consequentemente, acabar não me relacionando com uma determinada pessoa. Mas se eu não estiver bem comigo mesmo, como é que eu vou fugir de mim mesmo, né? Como é que tem pessoas que chegam no ambiente de natureza, elas passam a ter quietude e passam a entrar em contato com as emoções e elas não conseguem parar, não conseguem meditar, porque o pensamento está tão é, estimulado com as situações da vida moderna, das tecnologias, que o indivíduo não consegue parar
e ter um bem-estar com ele mesmo. Tem pessoas que não conseguem parar para, por exemplo, tomar um sorvete com ela mesma, parar numa padaria tomar um suco, parar num ambiente e contemplar os animais. Tem pessoas que se agoniam porque tem muita árvore numa determinada rua e preferem que não tenham, passam a ter muito medo de situações catastróficas e vão catastrofizando muitas situações devido à catástrofe que está dentro de si. Então, eu espero que esse vídeo, que essa nossa conversa de hoje, seja uma primeira conversa, e ela vai ser, e nós vamos trazendo agora vários conteúdos científicos, tentando e fazendo essa intermediação com com o que a gente está falando aqui, para que esse tema autoestima consequentemente, o auto-amor, o auto-valor, o autoconhecimento possa se incorporar ao nosso dia a dia, nós possamos saber o quão importante é, do ponto de vista biomédico, médico, do ponto de vista psicológico, a gente se preocupar com o intangível. Porque no dia a dia, se alguém machuca um dedo, logo a gente trata, cuida, mas são os aspectos físicos visíveis, normalmente nós temos muito mais cuidado. Mas os aspectos intangíveis, as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, a gente não desconhece, por desconhecer a importância da psicologia, quão fundamental. Vamos imaginar, é a gente voltar para o nosso interior, voltar para a nossa infância, reviver as situações traumáticas no sentido psicológico, redefinindo essas situações, falando, fazendo uma cura pela fala, pela ressignificação daquilo que a gente vive, aprendendo a regular as nossas emoções. E quantas vezes a gente tem uma emoção difícil na infância e diz, eu não quero mais falar daquilo, porque está doendo tanto. Para a pessoa, é, ainda não é o momento. Mas com o amadurecimento, vamos imaginar uma cebola, a gente vai aprendendo a ir se descascando e se encontrando o nosso eu verdadeiro. Como falava Carl Gustav Jung, quem não olha para o seu inconsciente e não resgata as suas próprias, é, seus traumas, suas dores, sua sombra, quem não encara a sua sombra, acaba sempre projetando no outro e como diz o ditado, né? Né? O inferno acabam sendo os outros e nunca a gente acaba assumindo a responsabilidade. Para finalizar, eu lembro, eu sou casado né, tenho 3 filhos. E eu lembro uma fase difícil do meu relacionamento. Tá? Eu entrei em crise com minha esposa, nós entramos numa crise conjugal. Quem não já passou, né? Quem já está mais de uma década com a esposa, até menos. Mas e eu lembro que infantilmente nós ficávamos sempre acusando o outro. E foi quando começamos a terapia intensivamente, porque eu fui para terapia, para minha terapia, dizendo que o problema era ela, e a terapeuta muito sabiamente foi me levando a olhar para mim, a entender qual era a minha parte naquele processo. Idem para ela, ela foi fazendo também, e o nosso relacionamento melhorou significativamente. Não só eu com ela, mas em todas as diversas situações da vida. Hoje, quando passamos por uma situação difícil, eu lembro que eu tive uma fase da vida muito explosiva, e hoje, quando aquela raiva vem e a gente já lembra, opa, peraí, calma aí, por que que eu tô sentindo raiva nessa determinada situação? Por que que será que eu preciso explodir? Isso vai fazer muito mal para mim. A gente começa com a experiência vendo quão mal faz para a gente não só explodir com o outro, mas a gente está explodindo conosco mesmo, gerando toda uma descarga de adrenalina, de de sentimentos e de emoções negativas e todo um impacto psicossomático. Então, meus amigos, meus irmãos, eu espero que esse tema passe a ser relevante, seja relevante para todos nós. Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, dê sugestões. Veja em detalhe essas aulas. Agora nós vamos voltar ponto a ponto e vamos detalhando e abordando, uma vez que tivemos um contexto mais geral, mais exploratório daquilo que é a autoestima e suas implicações na saúde mental. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Fiquem bem e fiquem com Deus, né? Aqueles religiosos, os que não, fiquem bem
né, na sua vida. E um grande abraço para todos. Tudo de bom.